Olá, boa noite. Uma quadrilha armada invadiu um condomínio de alto padrão na Grande São Paulo. Era madrugada quando os ladrões entraram pela janela na casa de um casal que estava dormindo. Na fuga, um dos criminosos foi baleado. Um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba. Segurança reforçada com vigias, grades e câmeras de vigilância. Mas por onde os ladrões entraram? Por esse buraco no muro dos fundos. Parte das grades de ferro desta passagem de água da chuva foi arrancada. A abertura foi suficiente para uma pessoa atravessar de cada vez. O alvo da quadrilha foi a casa desta mulher, que prefere não se identificar. Ela contou os momentos de angústia e medo. Estávamos dormindo ao redor de 2h20, 2h30 desta madrugada. E eis que escuto a minha grade de tela de mosquito ser removida e assustei, sentei, gritei e entrou. Meu marido levantou, falou, você não vai entrar. Quando nós observamos, já estavam vindo mais 3. Armados, os criminosos fizeram ameaças. Ele fez questão de mostrar que a arma estava carregada. Então, querendo dizer, a qualquer momento vocês podem levar um tiro ou levar um tiro mortal. Foi um momento tenso porque eles vieram com tudo, querendo abrir o cofre. E nós não temos cofre. Um vizinho estranhou a movimentação e ligou para a segurança do condomínio. Câmeras gravaram o momento em que os 6 bandidos escapam pelo buraco no muro e fogem pela mata. Outra câmera registrou a fuga no meio da rua. A quadrilha foi perseguida por agentes da Guarda Civil. Houve troca de tiros. 2 criminosos foram presos. Um deles acabou baleado. Segundo os investigadores, os 2 já tinham passagem pela polícia. Um por roubo e outro por furto. Antes de ser socorrido, o ladrão ferido ainda abordou uma motorista que passava pelo local. Surpreendida, eu estava saindo de casa, ele apareceu na frente do meu carro pedindo socorro, dizendo que foi baleado. Aí eu não ia deixar ele entrar na minha casa, no meu carro, então eu preferi chamar o SAMU e a polícia. A área foi cercada para tentar capturar os outros 4 criminosos. Nós estamos com as viaturas circulando pelo local, temos o apoio da Polícia Militar e o apoio da Polícia Civil. Estamos todos naquela área, ingressando na mata, ingressando nas trilhas, verificando veículos, consultando e perguntando. O suspeito baleado foi levado para o hospital onde passou por cirurgia. O outro teve a prisão preventiva decretada. Na parede desta casa, as marcas dos tiros. Na fuga, os assaltantes bateram o carro. Segundo a polícia, o veículo é roubado e tinha as placas clonadas. 5 celulares, alianças e um notebook foram recuperados. Para quem viveu o terror, fica o trauma. A gente mora num lugar tão lindo, tão maravilhoso e teve essa diversidade que mancha um pouquinho, o local. E é com a violência em São Paulo que abrimos o SBT Brasil desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Vamos agora aos outros destaques da edição de hoje. Polícia monta força-tarefa e faz buscas por cabo que desapareceu após ter o carro perseguido na Grande São Paulo. Ele estava com o casamento marcado para hoje. Conselho Federal de Medicina avisa Moraes que cancelou sindicância para apurar a atuação de médicos da Polícia Federal que atenderam Bolsonaro após queda na cela. O presidente do Conselho também defendeu que não há necessidade de prestar depoimento à Polícia Federal, já que enviou esclarecimentos do caso ao STF. Nos Estados Unidos, novas imagens mostram quando o agente de imigração dispara contra a motorista que foi morta. União Europeia aprova acordo com o Mercosul, que cria a maior zona de livre comércio do mundo. Aqui no Brasil, a inflação fecha 2025 abaixo do teto da meta do Banco Central e é a menor desde 2018. Começa a valer a renovação automática da CNH para motoristas que não receberam multa nos últimos 12 meses. E vamos seguir falando de violência, de criminalidade aqui em São Paulo.
O número de roubos e furtos de carros elétricos e híbridos dobrou em São Paulo em 2025. E com o aumento dos crimes, o preço do seguro desses veículos também cresceu. Carros silenciosos, modernos, econômicos e cada vez mais na mira do crime. Um levantamento de uma empresa de rastreamento mostra que o número de roubos e furtos de veículos elétricos e híbridos dobrou no estado de São Paulo no último ano. Foram 88 registros em 2025 contra 44 no ano anterior. Para este especialista, os criminosos acompanham a evolução da tecnologia na hora de agir. Os bandidos estão mais tecnológicos. Antigamente você tinha a ligação direta, era algo simples de se fazer. Hoje com os carros conectados não. Eles também montaram uma estratégia para ele poder furtar esses carros, né? Então ele entra no carro, consegue entender ali a codificação do carro, clonar, por exemplo, uma chave do carro e levar o carro embora. Ele diz que ainda não está claro o porquê do crescimento da preferência dos criminosos pelos carros elétricos. No começo das ocorrências a gente até imaginou que seriam as baterias, mas a gente ainda não constatou nada para dizer, olha, estão roubando e furtando esses carros por conta da bateria. A gente imaginou que fosse ter revenda no comércio clandestino, ou até mesmo essas vendas que tem de peças de carros pela internet. Apesar de os números ainda serem menores do que os de carro a combustão, o crescimento acelerado acende um alerta. Em apenas um ano, os crimes dobraram. E a tecnologia que veio para ajudar a economizar e a preservar o meio ambiente também passou a atrair o crime organizado. Na internet, os anúncios se multiplicam. Uma bateria de assoalho usada é encontrada por R$35 mil. A mesma peça, nova, chega a custar a mais de R$90 mil. O efeito dessa onda de crimes já começa a pesar no bolso. A Letícia teve um susto na hora de renovar o seguro do carro elétrico. A franquia do primeiro ano do carro, ela era em torno de R$7 mil. Quando foi feita a renovação, metade do ano de 2025, R$11 mil de franquia. Eu falei, tem que aceitar, tem que ter seguro. Ela diz que compra somente peças originais, que demoram a chegar e são caras, mas ainda assim vale o esforço. Quando você vê que a peça está muito mais barata do que ela realmente é, ou está muito fácil de você encontrar, aquilo ali com certeza não tem uma boa procedência. Então o que você não quer para você, você não quer para os outros. Então não compre, porque quanto mais você compra, mais você alimenta esses roubos, esses furtos. Nós vamos te mostrar agora um flagrante impressionante. Um ônibus de turismo pegou fogo e desceu de ré a rodovia Fernão Dias, hoje em Minas Gerais. Os motoristas e todos os passageiros conseguiram descer do veículo em segurança, antes que todo esse fogo que você está vendo se alastrasse. Um vídeo mostra o momento em que o ônibus, já tomado pelas chamas, desce a rodovia e só para quando atinge o acostamento, na altura da cidade de Igarapé. Para controlar o incêndio, a pista sentido São Paulo foi totalmente interditada. O ônibus, que tinha como origem Caruaru, em Pernambuco, e destino São Paulo, transportava 47 passageiros e não tinha autorização para realizar viagens. Os motoristas fugiram do local. E a polícia do Rio de Janeiro tem apertado o cerco contra criminosos de outros estados que usam o território fluminense como base para se esconder das autoridades. Só no ano passado, a Secretaria de Estado de Polícia Militar prendeu 209 criminosos de outros estados que estavam no Rio. Era nessa casa na região central do Rio que o criminoso Cássio Dumont vivia. Conhecido como Cascão, ele é apontado como um dos chefes do crime organizado em Goiás. Envolvido em diversos homicídios e fugitivo do sistema penitenciário, ele foi preso nesta sexta-feira. E não foi o único. A polícia também deteve essa semana procurados da Bahia, Alagoas, Mato Grosso e Piauí. Imagens feitas por um drone da PM registraram a prisão de Rafael Amorim de Brito. Conhecido como Rafão, ele era um dos criminosos mais procurados do Mato Grosso. Já nessa casa, na Baixada Fluminense, a polícia prendeu um criminoso de Alagoas. Contra ele foram cumpridos 2 mandados pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado. Este criminoso baiano se casou no Rio e passou a usar o sobrenome da esposa numa tentativa de despistar as autoridades.
Ele já havia sido preso por tráfico de drogas e era procurado por um homicídio. O criminoso, conhecido como Gordinho, trabalhava como pipoqueiro em uma praça na zona norte do Rio. No momento da abordagem, ele apresentou um documento falso. A maior parte das prisões de foragidos de outros estados foi feita em áreas controladas por facções criminosas. Investigações apontam que esses bandidos aproveitam a estrutura do tráfico nesses locais e conseguem ficar escondidos por mais tempo sem serem abordados pela polícia. Essas comunidades cada vez mais estão armadas e, com o advento das barricadas, se tornam verdadeiras fortificações onde esses criminosos se escondem, preferencialmente nas comunidades na mesma facção do estado deles de origem a qual eles já pertenciam. Os bandidos costumam ficar em áreas maiores, como a Rocinha, o Complexo da Maré e os complexos da Penha e do Alemão. Foi nessa região que, em outubro de 2025, as polícias civil e militar fizeram uma mega operação. 113 pessoas foram presas, 33 de fora do Rio. Esse especialista em segurança que acompanha essa migração ressalta o risco dessa integração do crime. Fortalece essa cadeia produtiva de fornecimento de drogas e armas, né? E também proteção. Então, essa integração é muito perigosa. Do Rio de volta aqui para São Paulo agora, uma denúncia anônima levou a polícia até um posto de combustíveis num bairro rico da capital paulista, onde carros de luxo se preparavam para um racha. Vamos então para as ruas de São Paulo para entender melhor essa história. O Vinícius Rangel tem as informações ao vivo para nós. Vinícius, boa noite para você. Quantos veículos foram apreendidos? Ei, Lívia, boa noite a você e também a todos que estão nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Olha, Lívia, 19 carros foram removidos do local. Segundo a denúncia, todos eles iriam participar de um racha, o que é proibido pelo Código de Trânsito brasileiro. Quando os policiais militares chegaram ao local, flagraram todos eles já preparados para essa prática criminosa. Inclusive, todos os motoristas foram multados em R$3 mil. Entre os veículos apreendidos estão carros de luxo, como uma Porsche. Os modelos novos variam de 700 mil a mais de R$1 milhão. Veículos modificados, chamados de tunados, também foram recolhidos. Quando perceberam a presença da polícia militar, muitos motoristas fugiram do local. A prática de racha é uma infração gravíssima, punida com a apreensão do veículo e também 7 pontos na carteira de habilitação. Lívia. Muito obrigada pelas informações, Vinícius Rangel, diretamente das ruas aqui de São Paulo. Falamos da violência no Rio, em São Paulo, agora no sul do Brasil. O valor alto de cargas transportadas pelo país chama a atenção dos ladrões e causa prejuízos enormes à economia. No Rio Grande do Sul, até latas de tinta viraram alvo dos criminosos, que revendiam as mercadorias na internet. A imagem é de um circuito interno de uma empresa de logística em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Criminosos chegam correndo e rendem 2 funcionários. Eles vão direto para onde estão as latas de tinta. Para poder roubar a carga, chegam a usar até uma empilhadeira. O grupo foi alvo de uma operação da Polícia Civil. A investigação descobriu que os integrantes da quadrilha são da mesma família. A mãe é uma das chefes do bando. Ontem ela não foi encontrada nos endereços alvos, tá? Mas essa informação de inteligência policial se entende que ela continua liderando, chefiando ali a prática desses delitos na região. Só nesse roubo, os criminosos causaram um prejuízo de R$4 milhões e levaram 250 toneladas de tinta. Cada lata de tinta pode custar cerca de R$800 no mercado regular. Por conta do alto valor de mercado, esse tipo de carga passou a ser alvo dos criminosos. O material roubado era comercializado de forma clandestina na internet. E o preço, claro, bem mais barato, pouco mais de R$500. Este advogado alerta: comprar produto roubado é crime de receptação dolosa, quando o comprador sabe, e culposa, quando a pessoa não sabe, mas deveria desconfiar. Geralmente, quando o produto não vem acompanhado de nota fiscal, às vezes a embalagem já está extraviada, está amassada, está com algum lacre rompido, ou então o produto é um preço muito inferior àquele praticado no mercado. Essas circunstâncias todas podem levar a pessoa a ser indiciada ou até mesmo condenada pelo crime de receptação. Segundo a investigação, o dinheiro da venda das tintas financiava outros crimes,
como o tráfico de drogas cometidos pela mesma quadrilha. Uma advogada foi presa pela 6ª vez por furtar champanhe e uísque importados em um supermercado no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu depois que Bruna Xavier Kifuri, de 31 anos, foi flagrada por câmeras de segurança furtando bebidas em um supermercado na zona sul do Rio. Nas imagens é possível ver a advogada pegando as garrafas nas prateleiras e colocando os produtos dentro do casaco. A mulher vai responder por furto qualificado. Essa é a 6ª vez que ela é detida pelo mesmo crime. A prisão anterior teria sido em 30 de dezembro. Na ocasião, ela passou por audiência de custódia e foi solta em 1º de janeiro. E atenção, motociclistas, o número de multas por não usar capacete disparou em 2025, com alta de mais de 20% em todo o país. Mas você sabia que o uso do equipamento pode reduzir o risco de morte em um acidente em mais de 6 vezes? Eles estão por toda parte. Ao atravessarem as cidades, os motociclistas estão suscetíveis a acidentes. E um item de segurança pode evitar o pior: o capacete. João Pedro, de 23 anos, sofreu um grave acidente quando estava de moto. Teve a perna esquerda amputada e hoje faz tratamento na ACD. Para ele, sem o capacete, não teria sobrevivido. Isso daí, eu tava de capacete, tudo certinho. Só que, infelizmente, o que aconteceu foi que eu perdi a perna, né? Mas não cheguei a bater a cabeça por conta do capacete. O capacete não deixou que eu tivesse algo pior, alguma fratura, alguma coisa assim. O coordenador médico da instituição conta que as consequências do não uso do equipamento podem ser irreversíveis. O trauma de crânio pode levar a alterações da cognição, do comportamento, alterações motoras, ou seja, ele pode tornar uma pessoa que é totalmente ativa e dependente num indivíduo que passa a ter uma dificuldade de mobilidade extrema, de raciocínio, de comportamento, a uma pessoa dependente. O uso correto do capacete pode reduzir o risco de morte em um acidente em mais de 6 vezes e o risco de lesão cerebral em até 74%. No Brasil, entre janeiro e dezembro de 2025, foram mais de 630 mil ocorrências relacionadas à ausência do uso do capacete, um aumento de 22,4% nas autuações, na comparação com o mesmo período de 2024. Para o presidente da Comissão de Trânsito da OAB, essa alta está relacionada ao número crescente de motos em circulação e de uma maior fiscalização por câmeras. O primeiro é o número de veículos que a frota deve ter aumentado. O outro pilar é que a fiscalização tem acontecido muito de forma remota, ou seja, por meio de equipamentos eletrônicos. Mas não é qualquer capacete que pode ser utilizado pelos motociclistas, que devem seguir regras específicas do Código Brasileiro de Trânsito. O equipamento tem que ter o selo do Inmetro e estar devidamente afivelado, já que o uso inadequado também configura infração. E se o condutor andar por aí sem esse item indispensável, pode receber uma multa de mais de R$200, além de ter a CNH suspensa. O que eu recomendo é usar, né? Tem que usar porque não pode, senão tanto como é perigoso levar uma multa, né? E o risco, né, também que ocorre também. O Pedro não sai de casa para trabalhar sem estar todo equipado. Ele já sabe, a segurança vem primeiro. Questão de segurança, né? Acho que a gente tem que priorizar a segurança para evitar acidente, para evitar outros tipos de transtorno também. Não só acidentes, como transtornos com a lei, né? Exatamente isso, e não colocar a vida de outras pessoas também em risco. O elevador de um mercado despencou e deixou 4 pessoas gravemente feridas em Sorocaba, no interior de São Paulo. A queda de mais de 6 metros de altura provocou fraturas expostas em algumas das vítimas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 homens e 2 mulheres estavam no elevador. Todos foram socorridos e levados ao hospital. Uma das vítimas foi conduzida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Em nota, o mercado afirmou que apura os fatos. O caso será investigado pela polícia. E o Conselho Federal de Medicina informou hoje ao STF que cumpriu a ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes e anulou a sindicância sobre a assistência médica prestada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
A anulação da sindicância foi informada pelo próprio presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã Galo. No documento, ele ainda defende que não há necessidade de prestar depoimento à Polícia Federal, uma vez que enviou os esclarecimentos do caso ao STF. Entre eles, o de que o CFM decidiu pela abertura do procedimento após receber 4 denúncias formais sobre o atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que a sindicância se trataria de uma apuração preliminar. As denúncias sobre o estado de saúde do ex-presidente foram feitas depois que ele sofreu uma queda e bateu a cabeça na sala de Estado-Maior, onde cumpre pena aqui na Polícia Federal. Médicos da corporação prestaram atendimento, descartaram lesões neurológicas e recomendaram a observação de Jair Bolsonaro. Mas o médico particular do ex-presidente demandou a realização de exames hospitalares, que só foram autorizados por Alexandre de Moraes no dia seguinte, e geraram a revolta na família do ex-presidente. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a anulação da sindicância por não caber ao CFM o trabalho de disciplinar a Polícia Federal. Para este advogado, a determinação de Moraes foi equivocada. Quando um médico ele se torna um servidor da Polícia Federal, ele não deixa de ser médico, ao contrário, ele está ali servindo como médico à Polícia Federal e por isso ele está eticamente submetido aos médicos, aos conselhos médicos, àqueles que vão dizer se a sua conduta é ou não adequada. Já para o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, enquanto servidores públicos, os médicos da Polícia Federal devem ter a conduta apurada por outros órgãos. O que considerou o ministro Moraes é que, como os atos médicos todos haviam sido praticados, o que se haveria de questionar dali em diante era a conduta do servidor público e não do médico, escapando, portanto, a qualquer atribuição inspecional por parte do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Nesta sexta-feira, Moraes ainda determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 5 dias sobre os pedidos feitos pela defesa de Bolsonaro para que ele tenha uma Smart TV na cela e participe do programa que permite ao preso a redução de 4 dias na pena por meio da leitura de um livro. Vamos agora aos desdobramentos da ação americana na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos recebeu hoje na Casa Branca executivos de várias petrolíferas para discutir a exploração do produto no país latino-americano. 17 executivos de empresas americanas ligadas ao petróleo e ao gás natural participaram da reunião. Do lado do governo, além de Donald Trump, estavam presentes os secretários de Energia e de Interior e o líder da diplomacia e o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Marco Rubio. Donald Trump falou em um investimento de 100 bilhões de dólares destes executivos que representam indústrias do petróleo aqui nos Estados Unidos. Há também representantes da Índia e também da Itália. A reunião vai começar daqui a pouco e poderemos ouvir pela primeira vez, bem perto do presidente Donald Trump, o que ele espera desses empresários, desses executivos, desde que os Estados Unidos fizeram a operação militar na Venezuela. Uma delegação do governo americano também chegou a Caracas nesta sexta-feira para avaliar a reabertura da embaixada do país. Desde a noite de quinta-feira, 9 presos políticos foram soltos pela Venezuela, entre eles cidadãos da Espanha que voltaram para Madrid. Em entrevista a uma rede de televisão, Donald Trump afirmou que a libertação dos presos na Venezuela é um gesto importante e inteligente e admitiu que cancelou uma segunda onda de bombardeios no país da América do Sul, porque, segundo ele, não vai ser necessário, mas garantiu que os navios petroleiros confiscados seguem em poder dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, uma 5ª embarcação foi apreendida pela Marinha Americana. As imagens divulgadas pelo Pentágono mostram um helicóptero e militares americanos armados dentro do navio petroleiro Olina, que levava uma bandeira do Timor-Leste e tinha saído da Venezuela. Numa tentativa de retomada de conversas diplomáticas, a imprensa espanhola divulgou que a presidente interina
da Venezuela, Delcy Rodrigues, pediu para ser recebida na Casa Branca na semana que vem. Corina Machado, venezuelana ganhadora do Nobel da Paz, também demonstrou interesse em encontrar Donald Trump e declarou que pretende entregar o prêmio ao presidente americano. Questionado se aceitaria o presente, Donald Trump disse: "Estou ansioso para cumprimentá-la. Ouvi dizer que ela também quer fazer isso, seria uma grande honra." Entre os encontros confirmados está um com o presidente da Colômbia. Segundo Trump, a reunião com Gustavo Petro, na Casa Branca, vai acontecer na primeira semana de fevereiro. A confirmação veio depois da ligação entre os dois líderes, que acalmou os ânimos depois das ameaças de que Petro poderia ter o mesmo destino de Nicolás Maduro. Em Brasília, o governo segue acompanhando o cenário da Venezuela com cautela. Hoje mais cedo, Lula falou com o presidente da Espanha e deve fazer novas ligações nos próximos dias. Vamos então ao vivo à capital federal. Murilo Fagundes tem mais informações sobre essas movimentações. Murilo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Exatamente isso. O presidente Lula tem sido procurado por dezenas de líderes latino-americanos e europeus, principalmente, para discutir essa situação da Venezuela. Hoje foi a vez de uma ligação com Pedro Sánchez, presidente da Espanha. Nessa ligação, os dois disseram rejeitar o uso da força nas relações internacionais e comemoraram a libertação de presos políticos na Venezuela. Fontes do governo Lula, porém, dizem que as sinalizações vindas de Washington indicam que não haverá novas eleições na Venezuela nem tão cedo, o que indica a permanência de Delcy Rodrigues no cargo de presidente. O foco neste momento seria garantir algum grau de estabilidade interna e evitar um vácuo de poder após a saída de Nicolás Maduro. Do ponto de vista americano, a estabilidade é essencial para viabilizar a exploração do petróleo venezuelano. Aqui no Brasil, a orientação segue sendo de acompanhamento permanente e cauteloso. A prioridade, dizem essas fontes, é evitar uma crise regional e conter ali, novos focos de instabilidade aqui na nossa região. Um acompanhamento constante, permanente da situação da Venezuela. Lívia. Altas temperaturas na política externa envolvendo lideranças de vários países nessa crise na Venezuela. Muito obrigada pelas atualizações. Dessa operação americana no país, Murilo Fagundes, diretamente de Brasília, ao vivo. E eu vou seguir falando agora das altas temperaturas, mas falando do clima mesmo agora, tá? Depois da trégua de alguns dias, o calorão voltou e voltou com tudo ao Rio de Janeiro. E o dia foi de praias cheias. Quem precisou trabalhar enfrentou uma temperatura de quase 40 graus. Vamos então ao Rio falar ao vivo com a Bruna Carvalho. Bruna, boa noite para você. Onde você está e como está o tempo por aí agora, minha amiga? Oi, Lívia, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui na Praia do Arpoador. Olha só, nesse momento, 8 horas da noite, temperatura de 30 graus por aqui. E durante o dia a gente teve aí muita gente aproveitando a praia e aproveitando ainda agora mesmo durante essa noite. Mas à tarde a máxima chegou a quase 38 graus. E por conta dessas altas temperaturas, até a Prefeitura do Rio assinou o nível 2 do protocolo de calor. Isso é feito geralmente quando os termômetros eles passam de 36 graus por pelo menos 4 horas em 1 ou 2 dias seguidos. E a recomendação é que a população evite se expor ao sol, redobre também a hidratação e pelo menos enquanto estiver esse cenário, que é bem diferente inclusive do que a gente viu alguns dias atrás. No início da semana realmente a máxima na segunda-feira registrada foi de 26 graus. E agora a gente vai ter mais um final de semana de calor. A previsão para amanhã é que a máxima chegue a 39 graus e no domingo sim vamos chegar a 40 graus. Então mais um tempo aí de calor aqui no Rio de Janeiro e de praias assim até a noite. Lívia, eu volto com você. Fim de semana vai ser movimentado por aí, então. Obrigada, Bruna Carvalho, diretamente do Rio de Janeiro. Bom trabalho para você, Bruna. Aqui em São Paulo, a capital ficou em alerta pelo terceiro dia seguido pelas chuvas intensas. Em Osasco, na região metropolitana, o temporal foi acompanhado por granizo. As pedras de gelo foram registradas em diversos pontos da cidade. Para o fim de semana, a previsão é que as chuvas continuem, assim como o clima quente. As máximas devem alcançar os 30 graus.
E cidades de Santa Catarina ainda se recuperam das fortes chuvas e da ventania que provocaram alagamentos, quedas de árvores e danos em estruturas. O Vale do Itajaí foi uma das regiões mais afetadas. Em Gaspar, a 138 quilômetros de Florianópolis, este posto de gasolina ainda recolhe o que restou do teto que foi derrubado pela força do vento. Uma câmera de segurança registrou o momento em que parte da estrutura metálica cai sobre um carro. O motorista não foi atingido por pouco e saiu sem ferimentos. Outras partes da cidade lidam com as quedas de árvores. Segundo a Defesa Civil, o município registrou 62 milímetros de chuva em um intervalo de 6 horas. A escadaria da Igreja Matriz São Pedro virou uma cachoeira. Já em Jaraguá do Sul, no norte catarinense, a 193 quilômetros da capital, um helicóptero precisou realizar um pouso forçado por conta da forte chuva. Equipes da Prefeitura e da Defesa Civil foram mobilizadas para monitorar áreas de risco e atender ocorrências, especialmente em bairros mais suscetíveis a enxurradas. Até o momento, não há informações sobre feridos. Vamos falar de economia agora. A inflação fechou 2025 em 4,26%, abaixo do teto estipulado pelo Banco Central. Foi o menor índice para um ano desde 2018. Uma viagem que costumava custar R$400 saiu 4 vezes mais cara para a Sofia. Por ter muita gente indo, eles já acabam cobrando um valor muito absurdo numa passagem que normalmente você não pagaria esse valor. É que ela viajou em dezembro, quando a procura pelas passagens de avião aumenta, com o movimento das festas de fim de ano. Mesmo motivo que fez as tarifas dos carros de aplicativo subirem. Pressionado pelo grupo Transportes, o índice de preços ao consumidor, o IPCA, subiu 0,33% no mês passado, quase o dobro de novembro. Ainda assim, foi o melhor índice para o mês de dezembro em 7 anos. Isso ajudou a inflação em 2025 a fechar em 4,26%. Resultado abaixo do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. Os reajustes acabaram decolando menos do que os economistas esperaram ao longo do último ano. A expectativa de inflação ela foi se ajustando ao longo do ano, né? No início de 2025, ninguém acreditava que essa inflação ficaria abaixo de 5% em 2025. Mas, gradualmente, a confirmação da safra boa e também a estabilidade do câmbio começaram a abrir espaço para isso acontecer. Depois dos quase 5% registrados em 2024, o ano de safras recordes segurou a inflação e fez, por exemplo, o preço do arroz cair mais de 26%. Já o café interrompeu uma sequência de 18 meses em alta, mas ainda fechou o ano custando 35% a mais do que em 2024. No fim das contas, o grupo dos alimentos e bebidas teve reajuste bem abaixo do IPCA geral. Foi o que serviu para compensar o maior impacto sobre a inflação de 2025, a energia elétrica residencial, que ficou 12% mais cara com a adoção da bandeira vermelha na fatura do consumidor em 4 meses do ano. Os economistas veem os próximos meses com otimismo, até porque 2026 começou com uma notícia positiva: a aprovação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Considerando que não ocorram modificações muito fortes, a expectativa é de que a gente tenha uma inflação mais baixa do que tivemos em 2025. Então a inflação desse ano pode ficar abaixo de 4%, entre 3,8% e 4%, o que aproxima mais a inflação da meta, que é 3%. É tudo o que a Sofia, cheia de planos, espera. Essa notícia é bem boa, porque vou realizar o sonho de viajar mais e conhecer novas culturas. Bom, agora atualizações de um caso que a gente está acompanhando nos últimos dias. Foi divulgado hoje um vídeo que mostra o momento em que uma mulher foi morta por um agente da Polícia de Imigração nos Estados Unidos. As imagens foram gravadas pelo celular do próprio agente que efetuou o disparo. No vídeo é possível ver Renee Good obstruindo a rua com o carro para atrapalhar a operação de prisão de imigrantes.
A companheira dela desce do carro e também grava o agente, afirmando que as duas não têm nada a esconder. Depois de mostrar a placa, o policial vai para a frente do carro. É neste momento que um outro agente manda a motorista descer. Ela desobedece e aparentemente tenta fugir. É quando o policial dispara. Segundo a Casa Branca, o novo vídeo prova que Renee jogou o carro de propósito contra os policiais que teriam agido em legítima defesa. Já o governo local acusa o agente de assassinato e exige uma investigação na esfera estadual. O governo de Donald Trump, que defendeu a ação dos policiais, quer que o caso seja levado para a Justiça Federal. Renee tinha 37 anos e deixa 3 filhos. Um caso que está mobilizando a polícia aqui em São Paulo. Uma força-tarefa procura um cabo da Polícia Militar que desapareceu após uma discussão em um bar na Zona Sul aqui de São Paulo. O carro dele foi localizado horas depois, completamente carbonizado em uma zona de mata. Vamos ver aqui no telão quem é esse policial para a gente entender um pouco mais sobre esse caso. Estamos falando de Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, é cabo da PM já há 5 anos e atua no comando de policiamento da Zona Sul da capital, da Zona Sul aqui de São Paulo. E olha só, gente, ele está de férias e iria se casar nesta sexta-feira. Ele estava aproveitando, inclusive, esses dias de folga, esses dias de férias, justamente para visitar a família dele, que mora numa comunidade aqui na Zona Sul de São Paulo, lá no Jardim Horizonte Azul. E aí, de repente, ele desapareceu. E aqui a gente pode localizar também no mapa exatamente o ponto onde o carro dele foi encontrado completamente carbonizado. E aí já foi nessa região que o carro foi localizado, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana, no Jardim Elisa. A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança durante esse processo de investigação e nós vamos mostrar agora essas imagens para você que nos acompanha. Dá para a gente ver nessa primeira imagem, aqui no canto superior, na parte de cima da tela do vídeo, que o carro laranja do Fabrício, de repente, é flagrado por essa câmera de segurança saindo, dando ré, saindo de uma viela. Vou repetir a imagem para você ver. Olha só. O carro laranja saindo de uma viela. Tempo depois, esse mesmo carro do Fabrício é visto novamente, e aqui nós vamos mostrar já essa nova imagem, a qual a polícia teve acesso. Olha só o carro dele, esse carro laranja. Foi visto transitando nessa rua de terra, no local onde depois ele foi encontrado incendiado, o veículo. E dá para a gente perceber que o carro do Fabrício estava sendo seguido por um outro veículo. Esse carro cinza, inclusive, foi apreendido pela polícia e nele foram encontrados 3 galões com cheiro de gasolina. O motorista foi preso preventivamente. Veja agora na reportagem como está a investigação do desaparecimento e a operação de busca pelo policial militar. As buscas pelo cabo Fabrício Gomes de Santana entraram nesta sexta-feira em uma nova fase. A polícia delimitou uma área em raio de aproximadamente 130 metros, às margens da represa Guarapiranga, próximo ao Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. O local é considerado estratégico para as investigações, que já contam com uma força-tarefa. Estão sendo usados cães farejadores e agentes do Comando de Operações Especiais. O objetivo é localizar qualquer vestígio que possa levar ao paradeiro do policial. 200 policiais aproximadamente do Comando de Policiamento de Choque, além de equipes do Comando de Policiamento de Trânsito e também do Comando de Policiamento de Área Territorial. As investigações avançaram depois que o carro do PM foi encontrado incendiado a aproximadamente 10 quilômetros da casa da família. O veículo estava em uma estrada de terra, no município de Itapecerica da Serra. O boletim de ocorrência aponta que o policial desapareceu após um desentendimento próximo do local onde a família mora. A briga teria sido com um amigo de infância, numa adega. O homem teria chamado um traficante de drogas da região. Foi a última vez que Fabrício foi visto. Imagens de câmeras de segurança registraram o veículo do PM em 2 momentos, saindo de uma viela na região e depois seguido por outro carro cinza, numa estrada de terra. O motorista desse veículo foi preso.
A polícia já sabe quem são as últimas pessoas que tiveram contato com o PM desde o registro do desaparecimento. 5 foram identificadas, 3 delas acabaram detidas. Tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias e passaram por audiência de custódia. Elas permanecerão presas enquanto as investigações do caso avançam. Dentro do carro que seguiu o PM foram localizados 3 galões vazios, com odor de gasolina. Digitais foram recolhidas para saber se há participação de mais pessoas no crime. Fabrício Gomes de Santana tem mais de 10 anos de carreira na Polícia Militar. O casamento dele estava programado para acontecer nesta sexta-feira. Vamos agora para Brasília. Ricardo Lewandowski deixou oficialmente o Ministério da Justiça do governo Lula nesta sexta-feira. Agora, o Palácio do Planalto ainda avalia nomes para a sucessão e reabre o debate sobre a criação de uma pasta exclusiva para a segurança pública. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deixa o cargo sem ver aprovada a PEC da Segurança Pública, principal aposta de sua gestão, que não avançou no Congresso Nacional. De forma interina, quem assume a pasta é o secretário executivo Manuel Almeida. Para indicação definitiva, o Planalto avalia soluções internas, como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Outros nomes também são discutidos. Na avaliação de especialistas, o próximo ministro precisa priorizar gestão, coordenação e entrega de resultados. É o que diz o ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel reformado da Polícia Militar, José Vicente. O próximo ministro, ele tem que entender o seguinte: necessário identificar quais são as grandes prioridades para esse último ano de governo. O problema não é de mais leis e mais dinheiro, nem muito mais efetivo policial. É articulação inteligente das entidades e pessoas que possam dar respostas efetivas. Com a segurança pública tratada internamente como um dos principais pontos de desgaste do governo Lula, ganha força a discussão sobre a recriação de um ministério exclusivo para o tema. A dimensão e complexidade dos problemas de segurança do Brasil demandam uma estatura e uma estrutura de ministério. Veja que até para um relacionamento com governadores, para fazer articulações com as polícias estaduais e mais os recursos federais, o ministro da Segurança Pública tem mais condição política, tem mais força política para isso. Além de recolocar a segurança pública no centro das decisões do governo Lula, a saída de Ricardo Lewandowski acelera a reforma ministerial esperada para este ano eleitoral. O governo calcula que cerca de 20 ministros devam deixar os seus cargos nos próximos meses para disputar as eleições. Pela legislação, esses auxiliares precisam se desincompatibilizar até 6 meses antes do primeiro turno, ou seja, até a primeira semana de abril. E começa hoje o Festival Verão Maior Paraná, que promete movimentar a Praia de Matinhos. E é claro que você acompanha aqui no SBT a partir das 10 horas da noite. A atração de hoje é o DJ Alok. Vamos conversar então com a Gabi Cabrini, que tem informações, vai mostrar a movimentação por lá pra gente. Oi, Gabi, boa noite pra você. Muita gente já na faixa de areia para acompanhar o show? Muita gente, Lívia. Boa noite para você, para o público do SBT Brasil. Peço licença para invadir o jornal para mostrar essa vista linda. Aqui atrás de mim tem o palco do Verão Maior e do lado fica o mar, Lívia. Já está lotado de gente. A expectativa é que 200 mil pessoas estarão presentes para assistir o maior DJ do Brasil. Vale pontuar que a segurança foi reforçada, então é um festival de verão que você pode vir com a família toda, com a tranquilidade de usar seu celular e de aproveitar o show. Olha, Lívia, queria muito que você estivesse aqui, mas como você está trabalhando e como o nosso público está grudado na tela do SBT, eu vou deixar o meu convite para acompanhar esse festival maravilhoso e a beleza do litoral paranaense através da tela do SBT. Fica o meu convite, tá? 10 da noite, eu espero você que está assistindo o SBT Brasil para curtir este espetáculo, porque o show do Alok, Lívia, não é um show qualquer, é um verdadeiro espetáculo. Ele usa drone, ele usa laser, ele usa um verdadeiro
pro show. Lívia, você acompanhou a virada do ano que ele fez em Copacabana? Foi a coisa mais linda, mas eu tenho certeza, Gabi, que o show de hoje vai superar o de Copacabana. Eu não estou aí para aproveitar com você, para trabalhar com você, mas é claro que eu vou ficar grudadinha aqui na tela do SBT, depois que terminar o meu trabalho aqui no SBT Brasil, para acompanhar a Loki e todos vocês. Bom trabalho, viu, Gabi? Obrigada. Obrigada, Lívia. Eu sou fofoqueira, não nego pra ninguém. E eu já fiquei sabendo que ele vai superar o feito em Copacabana. Pra quem não assistiu, através de drones, ele fez a imagem do Cristo Redentor. Então, se eu fosse você, eu não perderia, porque vem uma grande surpresa na abertura do Verão Maior Paraná, aqui no SBT, às 22h10 da noite, nosso encontro marcado. Obrigada, Lívia. Tá combinado. Obrigada, Gabi. Bom trabalho. O Paraguai, país que ocupa a presidência rotativa do Mercosul, confirmou para o dia 17, já na semana que vem, a assinatura do acordo com a União Europeia. A aprovação do bloco europeu aconteceu hoje, depois de quase 3 décadas de conversas. E depois de oficializado, vai criar a maior zona de livre comércio do mundo. Desta vez, apesar do barulho, a França não conseguiu barrar o acordo. A fiel da balança foi a Itália, que, ao contrário do que afirmava em dezembro, agora decidiu votar sim. Mas não saiu barato para a Comissão Europeia. A presidência do Conselho Europeu antecipou o equivalente a 280 milhões de reais em fundos para os fazendeiros, que continuam protestando e usando o seguinte argumento: nós temos que obedecer todo tipo de regulação e vamos importar carne do outro lado do mundo que não respeita nenhuma das normas daqui. O que fazendeiros como o francês Thomas dizem é questionado pelos exportadores de carne do Brasil e também pela União Europeia. Carne e comida, aliás, foram sempre os maiores entraves para a aprovação de um acordo que estava em negociação havia 26 anos. Começou em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso. Passou pelos 2 primeiros mandatos de Lula, pelos governos Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. A Europa também mudou muito de lá para cá, assim como o cenário mundial, com os Estados Unidos impondo tarifas e pressionando o comércio no mundo todo. O premier alemão, um dos principais defensores, disse que o acordo é um sinal da soberania estratégica e da habilidade da Europa para agir. Enquanto o espanhol Pedro Sánchez alfinetou os norte-americanos, dizendo: no mundo de hoje nem tudo são tarifas, ameaças e más notícias. Para ser aprovado, o acordo precisava dos votos de 55% dos países do bloco, desde que juntos representassem no mínimo 65% da população da União Europeia. Somados, os votos contrários têm menos de 30% dos habitantes do bloco. Só no início da noite, os 27 países do bloco europeu entregaram seus votos por escrito. A confirmação abre caminho para que a assinatura do acordo aconteça a qualquer momento a partir de agora. O resultado da votação desta sexta já permite que algumas tarifas comecem a ser reduzidas de forma gradual e ainda provisória, para que o acordo comece a valer mesmo ainda há vários obstáculos e muitas ameaças, a maior parte delas com sotaque francês. Tanto o presidente Emmanuel Macron quanto políticos da esquerda e da direita francesa prometem continuar tentando barrar o acordo e até recorrer à Corte de Justiça da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia confirmou a viagem ao Paraguai, que está na presidência rotativa do Mercosul, para a assinatura do documento. Ursula von der Leyen classificou a sexta-feira como um dia histórico. Today's Council decision marks a historic day. O barulho vai continuar. Além da França, houve protestos na Grécia, Bélgica e Polônia. Se isso vai ser suficiente para inviabilizar o acordo, os próximos meses dirão. Mas e na prática, como será que esse acordo pode mexer com o nosso bolso? É a pergunta que a gente não quer deixar de ter resposta. Eu vou te contar então, aqui no telão, como os produtos devem ser mais beneficiados. Do lado brasileiro, para a gente começar, a lista de produtos do lado brasileiro que devem entrar mais facilmente na Europa inclui carne bovina, carne de frango, açúcar, etanol, café, frutas, celulose e calçados. Já do lado europeu, produtos que vêm de lá
e que podem ficar mais baratos aqui, sem taxas de importação, estão incluídos nessa lista: azeites premium, queijos, embutidos, bebidas alcoólicas, cosméticos, autopeças e aeronaves. Agora, o acordo tem uma história longa, tem um peso gigante. O Brasil, que é a principal economia do Mercosul, deve ser o maior beneficiado com o tratado aprovado hoje. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento classificou o tratado como o maior entre blocos do mundo. No momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo, né? Mostra que é possível construir caminho de comércio com regras, de abertura comercial e de fortalecimento não do isolacionismo, mas do multilateralismo. O ex-secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, destaca que a assinatura do acordo ganhou impulso com as medidas protecionistas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Até 2 anos atrás, o acordo já estava sendo considerado como um acordo inviável. Foram, de certa forma, as medidas protecionistas dos Estados Unidos que incentivaram não apenas este, mas vários acordos ao longo do mundo. O Mercosul tem buscado mais acordos de comércio justamente para diversificar as exportações e depender menos, tanto do mercado chinês quanto do mercado americano. Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula disse que o acordo foi um dos maiores tratados de livre comércio do mundo e que o texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Nas contas da Agência Brasileira de Promoção de Exportação, a Apex, o fechamento do acordo tem o potencial para ampliar em cerca de 7 bilhões de dólares as exportações brasileiras ao mercado europeu. Estamos falando de uma população de mais de 700 milhões de habitantes e um PIB de perto de 22 trilhões de dólares. Só perde para o dos Estados Unidos, que é de 29, e passa o da China, que são 19 trilhões de dólares. O texto deve ser assinado nos próximos dias, mas para começar a valer precisa passar pelo Congresso brasileiro e também pelos parlamentos dos outros países do Mercosul e da União Europeia. Se o Brasil aprovar o texto ainda no primeiro semestre, o país não precisa esperar os outros. O acordo já pode entrar em vigor por aqui. E a expectativa do governo é que isso aconteça ainda este ano. Para o ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, a competição entre os mercados dos dois blocos tem um vencedor. O consumidor é um grande vencedor, né? Porque você tem um mercado ampliado, a competição é maior, com isso os preços tendem a ser mais competitivos, mais acessíveis, e o produto também é um produto de melhor qualidade, né? A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, negou ao Supremo Tribunal Federal que o banqueiro tenha contratado influenciadores para atacar nas redes sociais a condução do Banco Central no caso de fraude. Vamos então para Brasília, ao vivo, falar com a Vitória Mello, que está acompanhando o caso, tem mais informações. Oi, Vitória, boa noite para você. Os advogados de Vorcaro se anteciparam à Polícia Federal? Isso mesmo, Lívia. Boa noite a você, boa noite a todos. A defesa do banqueiro entregou uma petição ao ministro Dias Toffoli do STF, negando qualquer contratação dos ataques ao Banco Central na internet. Nessa petição, os advogados de Daniel Vorcaro pediram ao ministro ainda o seguinte, que seja instalada uma outra investigação para apurar uma suposta campanha de difamação contra o banqueiro. Os argumentos foram apresentados antes mesmo das apurações da Polícia Federal, que abriu um inquérito para investigar postagens contra o BC e os diretores da instituição. Nesta quinta-feira, a Justiça dos Estados Unidos reconheceu a liquidação do Banco Master e determinou o bloqueio de ativos da instituição em território norte-americano. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, disse que não cabe ao TCU reverter a liquidação do Banco Master, mas defendeu a competência da Corte de Contas para fiscalizar os documentos do Banco Central sobre o caso, Lívia. Caso que nós vamos seguir acompanhando. Muito obrigada pelas atualizações, Vitória Mello,
direto de Brasília. SBT Brasil de volta com boa notícia para você que é motorista exemplar. Começou a valer hoje a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para os motoristas que não possuem infrações registradas nos últimos 12 meses. A medida foi assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília. A partir de agora, bons condutores com histórico de pelo menos 12 meses sem multas e infrações de trânsito e que precisem fazer a renovação da Carteira Nacional de Habilitação estão dispensados de realizar exames presenciais para revalidar o documento. Além disso, também não haverá pagamento de taxas. O processo de renovação automática é 100% digital, pelo sistema da Senatran. De acordo com o Ministério, a norma tem efeito retroativo a partir da data da assinatura da medida provisória, em 10 de dezembro. As primeiras renovações automáticas de 371 mil condutores já foram liberadas nesta sexta-feira. Hoje, o que o Estado brasileiro está dizendo ao cidadão? Seja bom condutor, que você não vai pagar taxa, não vai pagar novos exames, não vai perder dia de trabalho. Não vai precisar largar o que você está fazendo para de tempos em tempos voltar a um guichê, pegar um papel, pagar por um carimbo, esperar muito e ser mais uma vítima da burocracia. A MP do Bom Condutor, como foi chamada pelo governo, também vai ajudar a atingir a meta de reduzir em até 80% do custo total da habilitação e premiar boas condutas no trânsito, inclusive dos motoristas profissionais. O Alan tem uma empresa de transporte de passageiros, por isso ele e os 5 funcionários precisam estar sempre com a documentação, exames e cursos obrigatórios em dia. A gente já contrata que não tenha nenhuma multa para não ter esse perigo. Tomou 1, 2, acaba estourando e não pode mais trabalhar. O cadastro de bom condutor pode ser feito pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Motoristas de todas as categorias serão beneficiados. Para os condutores profissionais, os cursos continuam obrigatórios, mas o custo da renovação, que chegava a quase R$ 400, diminuiu. Curso de transportes, tanto de carga quanto de passageiro, esses têm que ser renovados a cada 5 anos, não entram na regra da renovação da carteira de habilitação daqui para frente. O exame toxicológico ele continua sendo exigido a cada 30 meses, 2 anos e meio. O benefício da renovação automática não se aplica a condutores com mais de 70 anos e nem a quem tem a validade da habilitação reduzida por recomendação médica. Já os motoristas com mais de 50 anos poderão usar o benefício apenas uma vez. E a impressão da CNH, a partir de agora, é opcional. A intenção é reduzir os custos de impressão e manutenção em até 40%. Os prazos de validade da carteira de motorista continuam os mesmos. Todo o processo pode ser solicitado pelo aplicativo CNH do Brasil. É benéfico, facilita, otimiza o tempo do condutor para não ter que se deslocar. O processo ele vai ficar mais ágil e também um pouco menos oneroso, Uma criança, vejam só essa notícia, com o braço fraturado, passou por uma situação constrangedora em uma unidade de pronto atendimento de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, o braço do menino foi imobilizado, acredite se quiser, com um papelão amarrado por uma faixa. Na unidade, que é referência no atendimento infantil, não havia médico ortopedista ou material para engessar o membro fraturado. Só no dia seguinte, o braço foi devidamente engessado no pronto-socorro municipal. A Secretaria Estadual de Saúde abriu uma sindicância para apurar o caso. Entreter a criançada durante as férias não é uma tarefa simples. O SBT Brasil traz agora atividades para fazer com os filhos pelos pais. Aqui em Florianópolis, uma ótima opção de lazer para além das praias é uma visita ao Horto Florestal. O parque tem 22 hectares de extensão e conta com trilhas, lagos, uma pista de caminhada e também um parquinho para as crianças. É diversão para a família inteira. Além disso, é um ótimo espaço para conhecer a fauna e a flora nativos aqui da região. O que vocês mais gostam aqui do horto? O paquinho. Paquinho. E o bichinho. Os bichinhos. Em pleno verão e com as férias escolares, a recreação para as crianças não pode faltar. Pensando nisso,
O Sesc São Paulo montou uma programação extensa para entreter os pequenos. Nós estamos na Vila Mariana, mas as atividades valem para todas as 43 unidades espalhadas pelo estado. As crianças podem praticar esportes, entrar na piscina para se exercitar e até fazer ginástica, com todo o apoio necessário. As atrações vão até o dia 15 de fevereiro e os pais também podem participar. Muito interessante, porque criança não quer ficar em casa, então quer passear, e aqui é atividade gratuita, uma atividade diferente, que a ginástica não é toda criança que tem possibilidade de participar, então eles gostam muito. Aqui em Alagoas, as praias paradisíacas têm sido a escolha para a família toda aproveitar as férias. Um espaço de lazer gratuito em contato com a natureza, onde as crianças aproveitam para brincar com os pés na areia. O que você gosta de fazer? Brincar na areia, nadar na água e brincar. Na capital Maceió, outra opção são os parques lineares. As crianças têm aproveitado bastante esses espaços que foram criados em várias praças da cidade. É legal que dá para brincar, dá para ver amigos. Em meio à floresta amazônica preservada, o Bosque da Ciência do INPA acaba se transformando em uma sala de aula a céu aberto. Trilhas, lagos, árvores centenárias e animais fazem parte do cenário que encanta crianças e adultos. É muito legal conhecer novos lugares e amanhã a gente também vai passar na floresta para ficar um tempo lá. Durante o período de férias, o espaço ganha ainda mais visitantes. Além de ser gratuito, o Bosque da Ciência oferece uma experiência que une lazer, conhecimento e consciência ambiental. Poder ver os animais mais de perto é muito gostoso. Ótimas opções. E agora uma última notícia sobre a situação na Venezuela. A nossa correspondente do SBT, a Patrícia Vasconcelos, questionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a fronteira venezuelana com os países da América do Sul, incluindo o Brasil, dizendo que isso traz preocupação para os moradores das fronteiras. Patrícia perguntou a Trump se isso preocupa o governo americano. E o presidente respondeu que todo mundo deveria estar feliz na América do Sul, que o povo da Venezuela está feliz e que ele acha que todo mundo ficará feliz. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Fique agora com a novela Amar. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Uma ótima noite para você e até amanhã.